Olá, pessoal. Alerta de Kardec aos espíritas sobre política. Esse texto, Alberto Almeida, do Pará, excelente expositor espírita, publicou no seu Instagram. E naquele negócio de grupo, caiu no grupo do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, que segue essa política de Kardec, assim como Joana de Ângeles também, assim como quando eu estava no grupo de Fraternidade Espírita Irmão Cícero, com Dona Malha, lá em Alagoas, em Palmeira dos Índios, também segui essa política. E a gente vai ler aqui o texto, fazendo uma ressalva que está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, fevereiro 1862, o segundo arquivo. Eu estou dando assim, claro, a resposta à mensagem de Ano Novo aos espíritas leonenses. Esse é o artigo. Alberto Almeida usou outro título que deu um trabalho para encontrar, eu não encontrei. Eu digo, será que Alberto Almeida pegou isso de outro lugar, como foi a Revista Espírita, que eu não estou achando, né? Mas aí, com um trabalhozinho, eu achei. Resposta à mensagem de Ano Novo aos espíritos leonenses, segundo arquivo do mês de fevereiro, na Revista Espírita de 1862. Texto excelente que eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês, de próprio cunho de Allan Kardec, escrito por ele esse texto. Devo ainda assinalar-vos outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças. Não vos deixeis cair também nesse laço. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral. Quanto esta for boa, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial: quando os homens forem melhores e as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras. Deixai a Deus o cuidado de fazer com que chegue no devido tempo, no próprio interesse do Espiritismo, que é ainda jovem, mas que amadurece depressa, pondo uma firmeza inquebrantável aos que buscarem arrastá-los por uma via perigosa. Gente, esse texto é maravilhoso. Depois eu vou ler a continuação desse texto, que ele já toca em outro ponto aí, muito bom também. E por que eu citei o Deus, Amor e Caridade? Porque o Deus, Amor e Caridade não usa o púlpito para a política. Assim como Joana de Ângeles também não usa. Assim como o grupo de Fraternidade Espírita lá, quando eu estava lá com Dona Malha, trabalhando maravilhoso, ela não permitia, Dona Malha, eu lembro disso, uma das minhas primeiras mestras dentro do movimento espírita, isso em 1989, 1990, ela não permitia nem conversas paralelas dentro da casa espírita a esse termo, a esse assunto. Porque geralmente essas conversas vão ficando calorosas e terminam por, como vocês já viram, um monte de grupo aí de família, irmão brigando com irmão, pai brigando com filho, uma loucura que eu nunca tinha visto assim tão forte como está nos dias de hoje. Mas vamos aqui para o comentário do Alberto Almeida, a quem eu agradeço muito ter postado essa mensagem no seu Instagram. Procurem também no nosso Instagram lá que eu postei, Luciano Fábio, Magnetismo Humano.
Também postei no meu Face, Luciano Fábio Oliveira Gomes. Então, e agora estou postando no canal no YouTube. Mas Alberto Almeida também fez uma colocação, um comentário. Em tempos efervescentes, serve a advertência de Kardec para não nos perdermos no cipoal da política partidária, usando-a em detrimento da nossa transformação moral. Esse é um ponto. Inclusive desviando o objetivo das sociedades espíritas, trazendo as discussões de política de ocasião em substituição da política divina. Como cidadão, como animal político, ele colocou animal político entre aspas, somos livres para atuar, seja na política enquanto bem comum, seja na partidária conforme nossa vocação. Porém, poupar o centro espírita de debates acerca do partidarismo de circunstâncias, em substituição às imersões nas leis naturais. Fonte de inspiração para as mudanças ético-morais para todos os setores da vida social. E ele continua ali o texto, né, que a gente deve administrar, governar o nosso próprio interior, o nosso próprio mundo também, né? A gente tem que refletir nessa transformação moral. Kardec, no texto dele, cita a questão moral 3 vezes, então vocês observem, depois vão lá na Revista Espírita, não fica aqui, ver se o texto é esse mesmo. Como eu fui lá, mesmo sendo de Alberto Almeida, eu fui verificar se era mesmo um texto de Kardec, porque vai que alguém colocou para ele, ele repostou. Claro que ele não ia fazer isso, mas hoje em dia tem muita gente fazendo isso, repostando mensagens bonitas até, como se fosse de Chico Xavier, e não é de Chico, como se fosse de Kardec, e não é de Kardec, então a gente tem que ter muito cuidado nisso e ir no texto original. Eu tive um trabalhozinho para achar, confesso, porque o título estava diferente, ele usou um título muito oportuno para o momento, Alerta de Kardec aos Espíritas sobre Política. E eu lembro que eu nasci em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas, e que Graciliano Ramos foi prefeito. Graciliano Ramos, escritor, nasceu em Quebrangulo, cidade a 24 quilômetros de Palmeira. E Graciliano Ramos foi prefeito de Palmeira e por 2 anos, quando ele não conseguiu se encaixar meio dentro daquele momento, escreveu uma carta muito bem escrita ao governo federal, que na época era no Rio de Janeiro. Isso eu acredito que nos anos 50, 60. E ele escreveu aquela carta e depois foi convidado para ir para o Rio, para ser escritor. E o que seríamos de nós sem Graciliano Ramos, como um dos maiores escritores da literatura brasileira? Vidas Secas está aí em vários idiomas, mais de 47 idiomas já foi publicado o livro fantástico. E ainda bem que ele não concordou com a política que estou falando lá atrás, gente, para ninguém pensar que eu estou sendo partidário de alguma forma. Ele não concordou com a política. Então, quem aqui de nós, dentro do... Eu tenho como experiência própria, que eu já briguei por política no passado, já discussões calorosas com amigos, e Kardec coloca que opinião é feito prego, né? Quanto mais se bate, mais se enterra, e cada um fica enterrado para um lado e não se chega a um ponto comum de forma nenhuma e termina sendo uma coisa desagradável, como vocês têm vários testemunhos disso. Mas eu tenho como, para mim mesmo, tem mais de 5 anos que eu não discuto publicamente, nem em rede social, nem nenhuma forma desse tipo, com ninguém sobre política. É uma postura que eu acredito que devo ter, já que eu não estou inserido diretamente em campanha em nada disso. Então eu não discuto sobre política publicamente. Até posso comentar alguma coisa assim com alguém de casa, muito próximo, muito pessoal, mas publicamente não. Isso é uma postura minha. E isso me dá paz. E eu acredito que, principalmente, se a gente quer crescer e progredir moralmente, não devemos levar isso para dentro da casa espírita. Valeu, pessoal! A aula de hoje não foi sobre magnetismo, mas a gente trouxe aí um tema que está muito em voga no momento. Valeu!